Glória a Deus. O nome do Senhor seja glorificado por tudo, né? Glória a Deus, glória a Jesus por isso. Toda honra e glória sempre é para Jesus. Salmo 84, versículo de 4 a 7, que diz assim: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Versículo de 4 ao 7. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, quer dizer para sempre. Esse salmo foi feito para pelos filhos de Coré, ou os descendentes, de Coré. Demonstram aqui o seu amor em servir ao Senhor. Eles não adoram por obrigação, eles adoram porque amam o Senhor. Aquela vontade. Este salmo, ele ressalta o amor pela casa de Deus, pelo tabernáculo de Deus, aquele ardente desejo de estar na casa de Deus. Esses salmos falam a respeito disso. Tanto que o tema desse salmo, quando você olha na minha Bíblia aqui, na sua também, tem um tema que diz assim: a felicidade daquele que habita no santuário de Deus. Os filhos de Coré tinham esse desejo, essa saudade, Davi também tinha. E todos aqueles que são de Deus também têm esse desejo, essa saudade, ai, vontade de louvar o Senhor, que saudade de estar na casa de Deus, louvar junto com os meus irmãos e ali glorificar o nome do Senhor. E esse salmo, ele fala a respeito disso. Os israelitas piedosos faziam grandes peregrinações para Sião, para Jerusalém, para adorar a Deus no templo e para ali celebrar as suas festas. E nessa caminhada era a maior alegria, porque eles amavam estar na casa de Deus. Para chegar a Sião era uma batalha muito grande, mas sabe que a sede era maior do que a dificuldade. Assim como o cervo brama, como o Salmo 42 nos diz, o cervo brama pela corrente das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. O animal, o cervo, ele tem um olfato muito mais apurado que o nosso. Ele sente o cheiro das águas a quilômetros, e ele corre em direção às águas. As águas não estão na frente, estão longe, mas pelo cheiro das águas, o animal sedento vai naquela direção, sabendo que ali tem um rio. E assim nós cristãos também, o cristão autêntico, que ama a Deus, que foi salvo, você foi salvo por Jesus, você tem a certeza da tua salvação, ninguém te impõe isso, está dentro de você, você sabe que é salvo, você sabe que é de Deus, como Jesus, está escrito a respeito de Jesus, e ele, sabendo que vinha de Deus e queria voltar para Deus, falou com os discípulos tudo aquilo que tinha que falar, sabendo que era de Deus e tinha que voltar para Deus. A igreja tem muito disso também, sabe, amado? A igreja tem isso dentro dela também. A igreja sabe que é de Deus e que um dia vai estar com Deus. Então nós temos saudade das coisas de Deus. Tanto que quando você às vezes está lutando e trabalhando, você ouve um louvor, alguma palavra, alguma coisa, te toca uma palavra, toca o teu coração e fala contigo ali, renova o teu coração, porque você tem sede. E esses peregrinos que vinham de longe para Jerusalém, eles vinham com sede. No Salmo 84, no princípio do Salmo, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante
e desfalece pelos atos do Senhor. Quer dizer, para chegar na porta, na entrada, nos atos de Deus, a minha alma já desfalece. Aleluia, glória a Deus. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Salmo lindo, né? Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, para sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Glória a Deus. Até o pardal, assim perto do templo, na entrada do templo, tinha lugares onde os animais, os passarinhos faziam ninhos. E o salmista podia dizer: até o pardal encontrou ninho para si, nos teus altares. Às vezes nosso coração está com sede de Deus. Às vezes você está longe, como esses peregrinos, multidão para celebrar as festas judaicas. Eles vinham de longe para as celebrações, mas vinham com saudade, vinham ali rememorando o que era estar na presença de Deus. Eu me lembro da minha infância, quando nós íamos, meu pai tinha um grupinho bom para levar para a igreja, né? A garotada não é fácil não. Aquela coisa, hoje vai ser bênção, Deus vai operar essa noite. Aleluia, essa noite Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Essa noite Jesus vai operar. Essa noite Deus vai agir, vai ser noite de Deus. Quando chegava no culto, já tinha um irmão orando na porta. O povo já estava, oh, aleluia, aí para o culto. Era o céu. Os cultos, os momentos que nós temos, tem que ser um céu. Tem que ser um céu na terra. Essa sede, e que os filhos de Coré retratam de Deus, retratava também os peregrinos que vinham de todas as partes para adorar a Deus em Jerusalém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos teus atos. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Amados, a gente vive num tempo, difícil, sabe, duro, e às vezes o coração vai ficando petrificado, congelado. Não permita que a tua comunhão com Deus esfrie. Está esfriando. Às vezes você não faz nada. Não é questão, eu errei nisso. Não, é a condição humana nos leva a isso. Tem dia que tu está muito alegre, tem dia que tu está meio triste, sabe nem o que é. O que é isso? É a nossa condição humana. Vai para os pés do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Eu quero a tua presença dentro de mim. Eu quero sentir a tua glória. É na tua presença que eu vivo. Aleluia. É na tua presença que a vida volta dentro de mim. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. O salmista Davi, no Salmo 128, ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Olha só que alegria do salmista Davi. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, de julgamento, os tronos da casa de Davi, porque todos os julgamentos se davam em Jerusalém. Ali se fazia justiça. É na presença de Deus que se faz justiça. Aleluia. E o salmista aqui, já o Salmo 122, é um salmo de Davi, ele diz: alegrei-me
alegria de estar na casa do Senhor. Quando me disseram: vamos à casa do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Acontece que para chegar em Sião, em Jerusalém, os peregrinos enfrentavam muitos perigos. Aqui nesse Salmo 84, os peregrinos enfrentavam muitas dificuldades pelo caminho, iam em caravanas, iam levando famílias, era o calor, era frio, eles veio faltando os mantimentos, a doença pelo meio do caminho, uma enfermidade que não dava para si, não tinha recurso, né? A pessoa levava alguma coisa ali para tratar o doente no meio do caminho, mas eles estavam sujeitos a tudo isso, a assaltos, principalmente assaltos, assaltantes pelo caminho, é o que mais tinha, assaltantes de caravanas. Então os peregrinos, eles corriam risco pelo meio do caminho. Mas para que isso tudo? Para adorar a Deus, para estar na presença de Deus. Será que vale o risco? Vale. Eles sabiam que valia correr o risco. E o trecho mais difícil da viagem era passar pelo vale chamado Vale de Baca, também chamado o Vale das Lamentações, também chamado Vale das Lágrimas, também chamado Vale Árido, e também chamado Vale das Balsameiras. Eles tinham que passar pelo Vale de Baca. Baca no hebraico significa choro, significa lágrima. Era uma caminhada longa, mas eles tinham um trecho difícil para passar. Eles tinham que passar pelo Vale de Baca. O Vale de Baca é o Vale das Adversidades. Para chegar a Jerusalém, os peregrinos tinham que atravessar uma topografia difícil, um terreno difícil. Era areia, era pedra, era um caminho difícil, pedregoso, desértico. O Vale de Baca é o vale de escassez. Por ser árido, não havia muita vida, não tinha rios, nem muitas vegetações, havia seca, não havia muitos frutos, não havia frutos. Então era um vale de adversidades, era um vale de escassez. O Vale de Baca era um vale de perigos, perigos dos assaltantes, perigos de todos os lados. Mas eles tinham que chegar a Jerusalém, eles tinham que chegar nos átrios da casa do Senhor. O viajante, nesse caminho, ele era provado. Voltar ou seguir adiante? Amados, o voltar atrás parece que é mais fácil, mas eu não acho fácil. Você quando retorna, quando você volta atrás de uma caminhada longa que você já fez, você perde o tanto daquilo que você já caminhou. Voltar atrás era o pensamento do viajante: voltamos atrás ou seguimos adiante? É o vale de perigo, o vale de escassez, o vale de adversidade. E muita gente, quando passa por esses vales, amado, naufraga na fé. Vem a enfermidade, vem um problema pessoal, às vezes atinge os filhos, atinge forte você também. E nesse momento, muitos perdem o foco. Poxa, eu queria tanto chegar lá, eu queria tanto adorar a Deus, mas eu vou parar. Não para, não desista, vai chegar aonde Deus quer. É um tempo de provação, é um tempo de aprendizado. Todos nós passamos por esse vale de Baca. Você já passou por esse vale, ou quem sabe está passando. Todos já tivemos essa experiência. Esse é um lugar das impossibilidades humanas. Mas tem uma coisa, Vale de Baca também é um lugar de dependência de Deus, porque você vê que só Deus é que pode agir, só Deus é que pode sustentar. É um momento
de dependência total do Senhor, porque a tua força humana, ela não consegue. Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado o homem, no Salmo aqui, que cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados. Tua força está em Deus, vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. O vale de Baca moldava os peregrinos que queriam chegar a Sião. Era um vale de molde, era como se fosse a casa do oleiro, aonde o vaso era moldado e formado. O vale de Baca, ele moldava, era um lugar que moldava os peregrinos que queriam chegar a Sião, porque ali no vale de Baca, ele tinha que tomar uma decisão: ou volto ou continuo. Era um momento de decisão: ou retorno, ou não aguento mais, vou largar tudo, ou vou até o fim, para cumprir o chamado de Deus na minha vida. O vale de Baca era um lugar de decisão, era um lugar para moldar. Pelo fato de ser um lugar árido, de poucas condições de sobrevivência, os viajantes tinham que cavar poços. Vale de Baca é vale de cavar poços. Havia um momento duro, até dramático, de cavar poços e não encontrar água. É a luta diária, cavar poços. Mas nós temos que tomar um exemplo de Isaac. Isaac foi um homem de Deus, que cavou poços. Em momentos ele cavava poços, e os inimigos da terra vinham e tomavam aquilo que era dele. Mas ele não desanimava, ele ia para mais adiante e continuava a cavar poços, porque ele sabia que Deus estava com ele. Aonde ele colocasse a mão dele, Deus ia frutificar. A nossa bênção não está no lugar, está dentro de nós. Aonde você for, aonde você estiver, ali vai estar a bênção de Deus também. A bênção do Senhor vai te acompanhar, está dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A bênção de Deus faz parte da tua vida. Os viajantes, eles tinham que cavar poços, tinha que chegar, porque precisava dar água para os animais, e eles também dependiam da chuva, porque de vez em quando caía uma chuva para encher aqueles poços, ou dependia das águas debaixo da terra ao cavar. E havia ali, no momento que se cavava tanto poço e não achava nada, havia muita tristeza. Mas a tristeza era transformada em alegria quando as águas eram encontradas. Quando a água era encontrada, quando estava cavando. Porque Isaac, quando cavou muito poço, ele aproveitou muito poço que estava entulhado e sem água. Ele trabalhou para arrancar entulho. Você sabe que às vezes você fazer uma obra construir, às vezes é mais fácil do que você pegar uma coisa velha e tentar reconstruir uma coisa velha. E tirar poços, e tirar entulhos de poço, é muito difícil. E ele tinha que tirar, para poder buscar água lá embaixo. E isso é um aprendizado para a nossa vida. Nós temos que lutar, nós não podemos desistir, porque esse abrir poços, uma hora você encontra água, uma hora não encontra, mas você está no caminho para Sião, para Jerusalém, você vai adorar a Deus, você se alegra, às vezes você fica triste porque não encontra, que as portas não abrem, você lutou tanto sobre aquilo, cavou e não conseguiu. O que está acontecendo? Deus está nos moldando. Deus está nos moldando. Nós estamos sendo preparados por Deus para algo maior. Aleluia.
Deus está nos moldando. Nem sempre a porta abre, nem sempre as coisas é como que a gente quer, mas a vontade do Senhor está sendo feita. Nós vamos ficar melhores do que antes, tenha certeza disso. Nós vamos ficar melhor, mais humilde, mais crente, mais cristão. Nós vamos melhorar. Deus está nos moldando. Não adianta reclamar para Deus dizendo: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Só comigo? Não, é com você e com muitos outros também. Deus está te moldando, Deus está te preparando. Aleluia. Você, como ouro, está sendo refinado pelo fogo. E eu estava lendo que o ourives, quando ele passa o ouro pelo fogo, pelo refinamento, ele só tira o ouro quando ele consegue enxergar no ouro a sua face como espelho. Quando ele vê aquele ouro como espelho, o ouro está pronto, está sendo refinado, está sendo preparado. E o preparo de Deus nem sempre é como a gente quer, nem que a gente pensa. Você luta muito e não consegue nada. Tinha uma coisa, eles também se beneficiavam de poços já abertos dos outros viajantes que vieram pelo caminho. Aproveitar a experiência de outras pessoas. Aproveitavam poços, porque quando caía a chuva, enchia aqueles poços de alguém que já trabalhou, de alguém que já abriu. É assim. Às vezes você tem que abrir poço. Às vezes Deus permite que você já encontre o poço aberto de alguém que lutou, e você ali vai, um planta, um semeia, outro colhe, né? Mas Deus é quem dá o crescimento. É assim. Temos que seguir o exemplo de Isaac. Não podemos desistir. Continua na tua luta, porque o choro, como cantamos nessa noite, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, aleluia. A tua luta, teu trabalho, teu esforço vai ter um resultado. Às vezes não é naquele tempo que você está esperando, você se aborrece e se estressa. Orei tanto, clamei tanto, pedi tanto. É que você cavou poço, e naquele tempo as chuvas não caíram. Mas vai chegar um tempo que as chuvas vão vir sobre aqueles poços que você abriu e vão encher de água. Aleluia. Vai chegar tempo que as chuvas de Deus vão vir sobre aqueles poços que você abriu com tanto esforço, com tanta dedicação. E você vai ver: poxa, valeu a pena ter trabalhado nisso, valeu a pena ter me esforçado nisso, valeu a pena ter aberto esses poços, ter cavado esses poços, valeu a pena ter me dedicado, valeu a pena. Vai valer a pena. Tem um louvor que diz assim: e vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Quando aquele dia chegar, quando aquele dia chegar, Senhor, eu sei. Vai valer a pena todo esforço. E se a recompensa, amado, não vier nesse tempo, dessa trajetória terrena, o Senhor tem a recompensa na eternidade, na glória para você. A recompensa é certa. Deus nunca falha. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Deus está nos moldando. Tem acontecer alguma coisa. A alegria de Deus, a alegria de estar na presença de Deus, ela tem que superar todas essas adversidades. O desejo pelo Senhor tem que superar tudo, amado. Tem que passar por cima da enfermidade, passar por cima da dificuldade financeira, passar por cima de problemas familiares. A sede pela presença de Deus tem que superar todas as coisas. Aleluia.
Deus está nos moldando. Você às vezes nem percebe, às vezes nós não percebemos, mas alguém está olhando para você e está dizendo: ali está uma mulher de Deus, ali tem um homem de Deus, olha só como ele age, olha como ela age nesse tempo, olha só a conduta desse homem, dessa mulher. Deus está nos moldando. O vale de Baca, apesar dele ser um vale árido, era também chamado Vale das Balsameiras. Por que Vale das Balsameiras? Porque neste vale, apesar de pedregoso e seco, haviam também plantas. Das poucas plantas que tinham, haviam plantas que choravam, quer dizer, destilavam um líquido de aroma agradável, que tornava o vale de Baca perfumado e agradável. Um vale cheio de dificuldade, mas tinha uma planta que exalava um perfume, um bálsamo. Aleluia. Quando eu estava lendo isso, em meio a tantas dificuldades no caminho, nós temos o conforto do Senhor, nós temos o conforto do Espírito Santo de Deus. No meio da dificuldade, no meio do problema, no meio da enfermidade, há o conforto do Espírito Santo, há a presença do Espírito Santo nos animando, renovando as nossas forças, trazendo de volta alegria, trazendo esperança, falando para nós: filho, não desiste, filha, não para, eu estou contigo. Aleluia. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 23, ele, no versículo 4, diz: ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Exalava aquele bálsamo, é como se as plantas chorassem, destilavam um líquido de aroma agradável, no meio daquele lugar difícil. Vai uma pergunta para vocês nessa noite, nesses tempos de dificuldade que nós temos passado no mundo, devido a essa pandemia, você tem sentido a presença do Espírito Santo? Você tem sentido a presença de Deus? Aleluia. Está passando pelo Vale das Balsameiras, o Espírito Santo está presente, o bálsamo está sendo exalado, e esse bálsamo ele serve para curar feridas, restaurar forças, restaurar ânimo, trazer de volta a alegria que é perdida no meio do vale. Aleluia. Nós temos o Espírito Santo. Quando as tuas forças se esgotam no meio do vale, o Espírito Santo começa a trabalhar, começa a mover dentro da tua vida, e o perfume de Deus começa a ser exalado. Glória a Deus. Aleluia. Esses bálsamos eram conhecidos como propriedades confortantes e calmantes. De repente o coração está agitado, está cheio de ansiedade, mas nessas horas o Espírito Santo conforta, acalma, acalma o teu coração, acalma o teu coração, acalma o meu coração, Senhor. Aleluia. Presença de Deus no meio do vale. Sabe por quê? Eles tinham um destino, eles queriam chegar em Jerusalém. Lá haveria as festas, lá haveria louvor, lá haveria júbilo. Em Jerusalém o Senhor faria justiça, haveria a presença de Deus, e soluções seriam, o Senhor daria soluções a problemas difíceis. Em Jerusalém estaria a vitória. Glória a Deus. Salmo 84, no versículo 10 a 12 diz: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus do que habitar na tenda da impiedade. Porque o Senhor, ó Deus, é um sol e escudo.
O Senhor dará graça, olha só, o Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que te põe a sua confiança. Glória a Deus. O Senhor dará graça e glória. A graça supera toda e qualquer fraqueza. Glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo se referindo aos discípulos, puxa, o apóstolo Paulo falando: eu sou o menor dos apóstolos, mas trabalhei mais do que eles. Aí ele, parece que ele vai e volta. Aí ele diz: não eu, mas a graça de Deus em mim. Eu gosto quando vejo essas coisas. A graça de Deus dentro de nós faz a gente superar as nossas debilidades. A graça faz você superar as tuas fraquezas, superar a tua fragilidade. Você não pode, mas a graça de Deus que está em você faz você alcançar. Você não tem, como o apóstolo Paulo mesmo, ele escrevendo aos Coríntios, ele disse: como nada tendo, mas possuindo tudo, como pobre, mas enriquecendo a muito. Oh, aleluia! É graça, isso é graça de Deus. E por esse vale de Baca, nós recebemos essa graça. A graça, o Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. Ele não vai negar. Não podemos permitir que as adversidades desta vida nos arranquem a visão da Jerusalém celestial. Muitas pessoas perdem esta visão. Muitas pessoas se desviam do caminho. Não podemos permitir que as adversidades da vida nos tirem essa visão de Deus. Não. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 17 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renove de dia em dia, porque a nossa leve, olha só como ele compara, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então a tribulação é leve e é momentânea, ela vai passar. Não podemos perder a visão. Estamos caminhando para Jerusalém celestial, e no meio da caminhada muitas adversidades. Não perde, não deixa que nada distraia você. Os assaltantes são as coisas desta vida, meio do caminho, coisas desta vida que tira o teu foco de Jesus. Nada, nem ninguém pode nos roubar e tirar o foco na presença de Deus. Não permita isso. Você vai chegar. Era a alegria do viajante quando ele passava pelo vale de Baca. Era um vale de provação, onde ele estava sendo moldado. E quando ele chegava em Jerusalém, amado, imagina esse povo chegando em Jerusalém. Já chegava com festa, entrando dentro dos muros de Jerusalém. Aleluia. Aleluia. A igreja, quando entrar na Nova Jerusalém, não vai chegar como abatida e nem derrotada, mas vai chegar com glória e com festa, porque vai estar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja não vai chegar como coitadinha e nem como pobrezinha, mas como aquela que venceu. Aquela que venceu a carne, venceu o diabo e venceu o mundo, e agora vai estar com o seu noivo para sempre, por toda a eternidade. Glórias ao nome do Senhor.